Olá, querido aluno Fox, eu me chamo Léo Alves e serei o seu facilitador na disciplina de Criminologia para o concurso do DEPEN. Essa disciplina tem causado bastante apreensão nos concurseiros devido ao seu ineditismo. O CESP trabalhou pouquíssimas vezes com essa disciplina. Mas, em primeira mão, eu gostaria de te dizer, fique tranquilo, porque eu vou te guiar, por meio das nossas aulas, a melhor forma de você acertar todas as questões no seu concurso. Eu não garanto que você se torne um criminólogo, mas esse também não é o nosso objetivo. O nosso objetivo, por meios de aulas expositivas que trabalhem de forma tranquila, de forma leve, de forma objetiva, inclusive trazendo algumas questões para que nós possamos abordar e saber a forma como o seu examinador vai cobrar na sua prova. É isso que nos interessa. Eu tenho visto bastante materiais por aí que estão direcionando de forma errada os estudos dos nossos guerreiros para essa prova. A primeira coisa que nós temos que fazer ao estudarmos uma disciplina para um concurso é ter o edital como base. Então você precisa fazer isso, concurseiro. Material de um lado e edital do outro. Nosso primeiro ponto, a partida será então a análise dos conteúdos previstos no nosso edital. Você tem que primeiro se situar. Qual é a parcela de representatividade da nossa disciplina para a sua prova? Nossa disciplina está inserida dentro dos conhecimentos específicos, onde nós vamos ter o tópico 1, que praticamente reproduz a parte complementar, tratando de assuntos referentes ao sistema penitenciário federal, com decreto, regulamento, enfim. O tópico 2 trata da lei de organização criminosa e de lavagem de dinheiro. E o tópico 4 trata de 3 legislações dentro das leis especiais, que é a lei anticorrupção, a lei antitortura e também a lei de abuso de autoridade. Sobra para o tópico 3 os assuntos relativos à criminologia, que é o objeto que ora nós pretendemos estudar. Então, dentro do tópico Noções de Criminologia e Política Criminal, nós vamos ter os seguintes assuntos: noções de criminologia, teoria penal, mecanismos institucionais, processo de criminalização e criminalidade, cifra oculta, sistema penal, política de serviços penais, políticas de segurança pública e mídia e criminalidade. Vamos entender cada um desses assuntos para que as nossas aulas se tornem mais tranquilas. Eu preciso que você desenvolva, num primeiro momento, uma visão holística, sem muita preocupação com a parte técnica. Eu não quero que você fique decorando nada. Eu quero que você entenda e que eu possa trazer para a realidade por meio de exemplos práticos, para que você não tenha dúvida. E aí eu vou estar marcando, preciso da sua ajuda nesse momento, as palavras-chave, as palavras mágicas que vão estar presentes na sua prova. Legal? Primeiro tópico, então, noções de criminologia e política criminal. O que o CESP vai querer saber de você? A diferença entre criminologia, que é uma ciência empírica e interdisciplinar. Só com esse conceito você já acerta pelo menos 2 questões na sua prova. A criminologia é uma ciência empírica e interdisciplinar. Ela é empírica uma vez que ela observa a realidade. E ela é interdisciplinar porque ela conversa com outras disciplinas, como a biologia criminal, a sociologia criminal, a psicologia criminal, a criminalística. Ela conversa, ela bebe de outras fontes para chegar a uma determinada conclusão. Então isso é fundamental para o teu estudo. A criminologia, ela difere da política criminal por ser mais abrangente do que esta. A criminologia, os estudos criminológicos, servem de base para a adoção por parte dos poderes constituídos de políticas públicas no campo criminal. Ou seja, a política criminal vai ter por base os estudos criminológicos para apontar possíveis alterações ou novas formas de interpretação da legislação penal vigente. É isso que você tem que saber para a sua prova. Perfeito? Então, primeiro ponto, logo do destaque, diferença entre criminologia e política criminal. No tópico 2, teorias penais e teorias criminológicas. Veja, contemporâneas. Contemporâneas, você tem que analisar o edital.
por mais que seja necessário nós termos por base, por exemplo, a escola clássica, onde eu vou ter lá o Marquês de Beccaria, onde eu vou ter na escola positiva, no positivismo, eu vou ter nomes como Lombroso, por mais que isso seja necessário para a compreensão da disciplina, o meu enfoque é contemporâneo. Veja como muitas vezes você pode cair numa cilada estudando coisas que não vão estar presentes na sua prova. E para isso, qual é o nosso farol? O edital, ok? Por isso a gente tem que analisar teorias penais, e aí nós vamos ter, né, qual é a finalidade da pena, contemporaneamente falando, o caráter retributivo, isso aí é óbvio, não se discute, né? A pena tem esse caráter de retribuir aquilo que o ofensor, o infrator penal, ele fez, o dano que ele cometeu, então esse caráter retributivo, e o caráter também preventivo, prevenção geral, prevenção especial, tudo isso nós vamos analisar, ok? E teorias criminológicas contemporâneas, teoria do conflito, teoria do consenso, vamos analisar. Tudo isso vai ser importante nas nossas aulas. Mecanismos institucionais de criminalização. Então nós vamos ter o controle institucional, que é o controle formal, e o controle não institucional, que é o controle social e informal. O controle formal é exercido pelo aparelho estatal. Nós temos nesse sentido aqui, ó, a própria legislação penal, a justiça criminal e a prisão atuando nesse sentido. Mecanismos não institucionais. Qual é a forma de controle não institucional, informal? A família, a escola, o clube, a igreja. Então são todos mecanismos não formais, essa diferenciação. Então quais são esses mecanismos institucionais de criminalização e qual é o método que eles operam na sociedade em si? Processos de criminalização. Esses dois tópicos, ó, eles estão interligados. Processos de criminalização e criminalidade. Existe uma teoria mais radical que vai dizer o seguinte, ó, quer acabar com a criminalidade, você tem que diminuir ou descriminalizar condutas, não é isso? Então, o processo de criminalização de condutas leva a um aumento da criminalidade segundo algumas vertentes, e isso tem que ser analisado sob a ótica da criminologia, perfeito? Cifra oculta, então trabalharemos questões como a cifra negra, como a cifra dourada, ou seja, é cometido um determinado delito, esse delito não chega nem ao conhecimento da autoridade policial. Se chega ao conhecimento da autoridade policial, ele, em uma determinada fase dentro da persecução penal, ele esbarra na burocracia, ele esbarra nas divergências existentes de metodologia entre o Ministério Público e a Polícia Civil, o inquérito é arquivado, muitas vezes não há o oferecimento da denúncia. Se há o oferecimento e recebimento da denúncia, o Ministério Público oferece a denúncia e o juiz vai receber a denúncia. Começa o processo judicial, que pode culminar com uma condenação ou absolvição. As perdas que ocorrem nesse caminho, então, são a cifra oculta da criminalidade, sistema penal, estrutura social. Aquilo que acontece na nossa sociedade, todas as discriminações, as faltas de oportunidade, a chamada seleção que ocorre no âmbito da sociedade, determinando quem vai ocupar cada posição no âmbito dessa sociedade, se reproduz também no sistema prisional de uma forma muito mais agressiva. Então podemos representar, analisando a nossa estrutura, o corpo social, também no sistema penal, estabelecendo assim algumas verdades, alguns apontamentos nesse sentido. Vamos analisar isso também. Políticas dos serviços penais. Uma vez que há a imputação de uma pena por parte do Estado, ele também se compromete a garantir que o único direito retirado do apenado seja, por exemplo, a privação de liberdade nos casos de pena privativa de liberdade. E nesse sentido, o Estado tem que garantir alguns serviços prestados, como serviços educacionais, serviços religiosos. Então tudo isso tem que ser, serviços relacionados à saúde, tudo isso tem que ser garantido pelo Estado, por meio de serviços penais. Então, há necessidade do aprimoramento sempre das políticas dos serviços penais dentro de uma perspectiva de um Estado democrático de direito, ok?
políticas de segurança pública, a segurança pública fazendo parte do sistema de justiça criminal, tendo a responsabilidade da prevenção do delito, como também da apuração do cometimento da infração. Isso está muito relacionado à atuação da segurança pública com a sensação de insegurança presente, porque se os índices de criminalidade eles vêm numa crescente, a resposta por parte do Estado, seja na parte da prevenção, quanto na parte também da imputação de responsabilidade aos infratores, não vem acompanhando esse aumento da criminalidade. Isso gera, sobretudo nesse tópico final aqui, ó, pela atuação sensacionalística da mídia, a sensação de que a criminalidade está tomando conta da nossa sociedade, o que leva muitas vezes a um recrudescimento em termos de matéria de tratamento penal. Então, muito cuidado nessa hora, ok? Vamos abordar também quais são as políticas, tanto no campo de serviços quanto também na área de segurança pública, dentro de uma perspectiva de um Estado democrático de direito. E aí você vai lá no artigo 144 da Constituição, segurança pública, dever do Estado, ok? Responsabilidade de todos. E aí não há como não deixar de falar da participação social, a sociedade trabalhando de forma conjunta e solidária para a resolução dos seus problemas. E falou em problema, para a criminologia, o crime ele é um problema criminal, ok? Então, para a criminologia, o crime ele é um problema criminal e que tem que ser, no caso, trabalhado sob diversas perspectivas. Perfeito? Então, essa é a nossa introdução, a análise do edital. Você já sabe aquilo que nós vamos trabalhar durante as nossas aulas e aí eu preciso que você preste muita atenção porque vão chover gaivotas. Nós vamos trazer várias galinhas mortas para você mandar muito bem na sua prova. Esse é o nosso compromisso.